Você está ouvindo o Maldito Cast, uma obra de ficção idealizada e narrada por Felipe Lacerda, onde contamos histórias de assombração ao redor de uma fogueira. Deixe o seu comentário e siga o nosso programa em sua plataforma preferida. Coloque seus fones de ouvido e tenha bons pesadelos. Seja muito bem-vindo a mais uma noite aqui ao redor da nossa fogueira, contando histórias de terror. Se você está conhecendo agora o nosso podcast, saiba que você é muito bem-vindo a todas as sextas-feiras estar conosco ao redor dessa fogueira, contando histórias de terror. Eu sugiro que você ouça cada um dos nossos episódios com bastante atenção, com fone de ouvidos e que entre totalmente dentro da experiência que nós tentamos criar aqui. Caixão. Tem gente que se arrepia apenas de ouvir essa palavra. Algumas pessoas não conseguem sequer estar no mesmo ambiente de um caixão sem ter pensamentos terríveis. Eu mesmo sou um desses, eu detesto. E a história que nós vamos contar hoje fala justamente desse artefato que é o destino final de todos nós. Saber que essa será a nossa última morada e que todos nós vamos estar dentro de um desses, apodrecendo no seio da terra, com os vermes devorando a nossa carne, líquidos saindo por todas as partes do nosso corpo putrefato, tudo sendo devorado pela terra para sempre, no escuro. Indiferente de onde você acredite que o seu espírito vá após a sua morte, é assustador pensar que os nossos corpos estarão trancados dentro de uma caixa dessas para todo o sempre. E a história que nós vamos contar hoje fala justamente disso. O Caixão na Estrada, de Maicon Guedes. Aquilo é um caixão? Exclamou Dário, interrompendo a fala de Marisa enquanto eles caminhavam pela estrada escura e abandonada. Já passava da meia-noite e o jovem casal, que vinha conversando sobre diversos assuntos, ficou em absoluto silêncio, paralisado, enquanto observava o caixão à beira da estrada. O cenário era realmente assustador. A estrada velha que cortava o matagal se estendia numa penumbra aterradora. A noite era fria e silenciosa, e graças ao forte vento podia-se ouvir os galhos e as folhas em movimento. O caixão, que se encontrava à beira da estrada, lacrado, aterrorizou de vez a noite daquele casal. Digo, a última noite daquele jovem casal. Marisa acelerou o passo e Dário, tremendo de medo, parou para averiguar aquele macabro caixão. Vamos, Dário, o que você está fazendo aí? Espera, eu quero ver se tem alguém dentro do caixão. Ah, com certeza tem alguém aí dentro, vamos embora. Não, só um minuto. Olha só como que ele está todo sujo de terra. Tem vermes por toda parte e mesmo com pouca claridade dá para notar que é um caixão velho e mofado. Isso aqui veio do cemitério. Eu tô com medo. Podemos ir agora? Podemos. Mas será possível que o coveiro Tavares deixou o caixão cair do carro funerário? O velhote vive dirigindo aquela banheira embriagado. Eu não duvido de nada. Quem que é esse velho Tavares? Quando você vier morar comigo e conhecer o pessoal da vila, pode ter certeza que vai ouvir muitas histórias desse coveiro. Bom, disse ela, se esse tal Tavares é capaz de perder um caixão, eu já fico imaginando as outras histórias. Enquanto a conversa fluía, Marisa se acalmava. Ela quase não sentia mais medo daquele objeto fúnebre que estava bem diante dos seus pés. Mas essa calma não durou muito tempo. E o pavor tomou posse de seu corpo que tremia incessantemente. Tudo isso porque Dário teve a brilhante ideia de chutar o caixão, fazendo com que seu pé penetrasse dentro da madeira podre, deixando um buraco suficientemente grande para que um enorme rato negro e cabeçudo saísse de lá, emitindo sons como se fosse um monstro do inferno. A criatura zarpou para o matagal e um cheiro terrível começou a exalar do rombo que ficou no caixão. Dário e Marisa decidiram sair daquele lugar o mais depressa possível, mas as coisas só pioraram. Os olhos do casal jamais se arregalaram tanto como naquele momento.
uma forte dor no peito e uma dificuldade para respirar atingiu Dário enquanto ele observava o caixão se movimentando sozinho, como se alguém tentasse sair lá de dentro. A partir daquele momento, Dário teve certeza de que tinha alguém vivo ali e, deixando o medo de lado, se aproximou para abrir de vez aquele caixão. Marisa ficou de longe observando Dário quebrar a tampa com os próprios pés. Enfim, puderam ver o cadáver que se encontrava ali dentro, totalmente podre e emanando cada vez mais aquele forte cheiro. Sem entender muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, Marisa se aproximou com um lençol que ela tirou de dentro da bolsa. O lençol que seria usado para cobrir seu corpo na sua primeira noite na casa de Dário, agora cobria o defunto que estava no caixão. Pelo menos, se o nosso namoro durar, vamos ter uma ótima história para contar no futuro. Dário pronunciou essas palavras com o objetivo de acalmar Marisa, enquanto Marisa gritava apavorada, apontando o dedo na direção do matagal. Graças à iluminação da lua, eles avistaram um outro caixão flutuando no ar, rente às árvores, não muito longe da estrada onde eles estavam. Quando eles voltaram a atenção para o cadáver que estava no caixão, notaram que aquele ser agora estava sentado, ainda coberto pelo lençol, respirando forte pela boca e fazendo com que o pano branco se movesse lentamente enquanto o defunto soltava o ar. Em seguida, o ser cadavérico começou a dizer essas estranhas palavras: 2 velórios, 2 velórios. E conforme ele repetia, sua voz ficava cada vez mais rasgada, emitindo agora sons parecidos com o de um porco no abate. E ele continuava: 2 velórios, 2 velórios, 2 velórios, em sincronia com sua risada maléfica. O defunto se levantou e o lençol deslizou lentamente até o chão, deixando à mostra aquela face sorridente e medonha. Era o próprio rosto do diabo na forma de um cadáver. Dário e Marisa jamais imaginaram que poderiam correr tão rápido como naquela noite. Assim, eles fizeram a curva, ficando cada vez mais longe do local onde o caixão estava. Dário deu uma ligeira olhada para trás e pôde ver o ser flutuante vindo em sua direção. O defunto seguiu o casal, levitando a 1 metro de distância do chão, com os braços na mesma posição em que fora enterrado, gargalhando e repetindo aquelas estranhas palavras. Ao olhar de volta para a estrada, Dário enxergou o outro caixão flutuante que eles tinham visto momentos atrás, vindo também em sua direção em alta velocidade. O casal agora estava encurralado. O caixão se espatifou na frente de Marisa, colidindo com o velho asfalto e se quebrando em pedaços, disseminando madeira, terra e alguns pedaços de carne para todo lado. Dos destroços saíram grandes ratos negros cabeçudos, com olhos ardendo em chamas, todos partindo para cima de Marisa, arrancando pedaços de todo o seu corpo em questão de segundos, como piranhas devorando a sua presa, deixando os poucos restos da moça esparramados pela estrada. Ao ver aquela terrível cena, Dário correu de volta para o lugar de onde veio, preferindo enfrentar o defunto flutuante ao invés daqueles malditos ratos sedentos por carne. O defunto agarrou Dário pelas costas, o suspendendo, tirando seus pés do chão. E lá estava ele flutuando no ar, carregado por um cadáver que não parava de dar aquela maldita gargalhada maléfica. Dário foi arremessado para dentro do caixão e, de alguma forma, todo o seu corpo ficou paralisado. Agora, sem movimento, o jovem só pôde ficar observando o defunto tentando entrar ali dentro, mesmo sabendo que o caixão foi feito para uma única pessoa. O defunto ficava mais agressivo a cada tentativa frustrada de entrar dentro do caixão em que Dário estava. Desesperado,
Dário começou a gargalhar feito louco, zombando do defunto, mas aquele estado eufórico não durou muito tempo, e os risos de Dário se tornaram gritos. Seu corpo estava sendo desmembrado pelo defunto. O jovem estava sendo comido vivo, perdendo muito sangue e perdendo vários pedaços do seu corpo. Dário queria morrer o mais depressa possível, e não podia, pois aquele caixão o mantinha vivo, mesmo depois de perder grande parte do corpo pelas dentadas do defunto. Agora, com um pouco mais de espaço dentro do caixão, depois de retirar boa parte do corpo de Dário lá de dentro, o defunto finalmente conseguiu entrar, se juntando ao que restou do corpo do jovem. O caixão começou a levitar, conduzindo os restos de Dário e o defunto para bem longe do solo, com o jovem agonizando de dor, impossibilitado de morrer, apenas observando o defunto saborear o que restou do seu pobre corpo. O destino do caixão flutuante era óbvio, o cemitério daquela maldita vila. Enquanto o caixão vagava em meio às árvores do matagal, o defunto ia se livrando cada vez mais do corpo de Dário, ficando apenas com a cabeça do jovem e tirando todo o resto do seu corpo para fora do caixão. Dário só conseguiu focar na terrível dor de ter o corpo separado de sua cabeça e ainda continuar vivo. A dor era insuportável e ele gritava implorando pela morte. Ao se aproximar do cemitério, a cabeça de Dário foi erguida para que ele pudesse ver o que acontecia naquele local, ficando perplexo com a quantidade de caixões flutuantes no interior do cemitério. Alguns caixões saíam apressados de lá, indo em direção à velha estrada em busca de mais vítimas. Assim que o caixão de Dário pousou dentro do cemitério, o defunto saiu carregando sua cabeça, caminhando entre os túmulos e deixando que o jovem pudesse ver e ouvir os gritos de desespero. Dário não era o único a estar naquele estado. Ao seu redor, diversas pessoas desmembradas eram carregadas por defuntos. Era inacreditável a quantidade de caixões flutuando, a quantidade de defuntos gargalhando maleficamente e a quantidade de pessoas sofrendo de dor por terem corpos destroçados. Caixões subiam para o céu enquanto outros chegavam, carregando restos de mais pessoas. Uma sinistra coleta fúnebre. No centro do cemitério, uma enorme cova estava sendo aberta, e ao redor, os defuntos repetiam as palavras: 2 velórios. Enquanto as cabeças, incluindo a de Dário, eram arremessadas para dentro daquela cova gigante e profunda. Nada se via ali dentro. Era escuridão total, e naquele momento, em meio a tantos gritos de desespero, Dário entendeu de vez que passaria a eternidade naquele buraco, dividindo o sofrimento eterno com aquelas pobres pessoas. Você acabou de ouvir o Maldito Cast. Novos episódios todas as sextas. Deixe o seu like. É um pequeno gesto para você, mas nos ajuda muito na divulgação de nosso podcast dentro dessa plataforma. Esse podcast é mantido com a ajuda de colaboradores e anunciantes. Se você gostou de nosso conteúdo, considere se tornar um colaborador e conhecer nossos benefícios exclusivos de assinante. Ou você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor. Todos os links estão na descrição do episódio. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima sexta.